E aí pessoal, beleza? Então vamos lá para mais um módulo, né, da gastronomia, esse finalzinho de semestre, esse final de ano, 2020, né? Vamos para o próximo módulo agora, tá? Gente, eu estou gostando muito da participação de todos, tá? Muito bacana mesmo. No primeiro módulo aí que foi chocolate, vocês se dedicaram, fizeram, correram atrás, foi muito bacana. E eu espero que nesse módulo não seja diferente, tá legal? Eu sei que nem todo mundo tem tempo de fazer as coisas, por isso que eu gosto de dar uma semana aí para vocês poderem produzir as atividades e quero continuar contando com vocês para essa participação, tá bom? E como sempre, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então vamos falar sobre o módulo que vamos iniciar agora. Esse módulo ele chama Bolos Simples e Tortas, tá? A gente vai fazer, como o nome já diz, aqueles bolos mais simples, né? Bolos de liquidificador, vamos dizer assim. Bolo de cenoura, bolo de milho, bolo de limão. São bolos que a gente consegue fazer muito rapidamente e também, hoje em dia, tem muitos lugares vendendo esse tipo de bolo, que nem aqueles bolos caseiros que eles falam, né? Vocês vão ver que são muito práticos de fazer. Tem muita gente no grupo que eu tenho certeza que sabe fazer muito bem esses bolos, mas eu vou explicar as dicas aí, né, o que acontece, as regrinhas básicas de fazer qualquer tipo de bolo. Se você sabe fazer esses básicos, lá no final do módulo vai ter novamente aquela aula criativa que a gente fez no chocolate. E aí você vai poder fazer o seu bolo usando as técnicas que a gente aprendeu nesse módulo de bolo simples, tá? Então vamos falar, gente, sobre as aulas. A gente vai fazer os bolos simples, que nem eu falei, e vamos fazer algumas tortas também, tá? Aquelas tortas de liquidificador, que é praticamente a mesma ideia, só é uma massa salgada com recheio salgado, tá? Então, o que é importante primeiramente? A gente vai precisar ter, para esse módulo, acima de tudo, liquidificador. Quem tiver balança, vai ser legal ter uma balança também. Mas se não tiver, eu vou procurar colocar nos ingredientes também em xícaras para as pessoas poderem medir em casa, tá? As pessoas poderem medir em casa. Mas o liquidificador é essencial para praticamente todas as receitas do módulo. Professor, eu não tenho liquidificador, posso fazer na batedeira? Gente, sinceramente, tem receitas aqui, que nem o bolo de cenoura, que não tem como fazer na batedeira, né? Porque a cenoura tem que ser triturada pelo liquidificador. Então, como você já sabe disso, já vai pensando aí em providenciar um liquidificador, ou se não, arrumar um emprestado pelo menos, tá? Que aí você vai ver que as receitas vão sair bem rapidinho, e você consegue pegar emprestado e já devolver no mesmo dia, assim, tá? Então esses são os utensílios mais básicos, liquidificador, a balança se tiver, em algumas receitas eu vou usar o fouet, mas não é necessário ter o fouet, e outras coisas, tá bom? Vamos falar sobre os ingredientes. Os ingredientes, o que é importante para fazer qualquer tipo de bolo? Primeiramente é você peneirar os ingredientes secos. Farinha, o açúcar, o fermento, o chocolate em pó, tá? É sempre importante peneirá-los. Para quê, professor? Por que é importante? Para dois motivos. O primeiro você quer que o seu bolo saia fofinho? É legal peneirar, porque quando você peneira, ele vai incorporar ar. E com isso, ele deixa a sua massa mais fofinha. E também, se a sua farinha ou açúcar tiver alguma pedrinha, algum resquício de coisa que não é boa para a receita, vai ficar na peneira. Então sempre peneire os ingredientes, tá bom? Você vai encontrar, às vezes, para comprar aí, algumas farinhas que vêm com fermento. Gente, na boa, corre dessas farinhas, tá? Não é legal para nada. Nem para fazer bolo, nem para fazer pão, nem nada. Porque você não tem controle de quanto fermento tem ali dentro. Então o ideal é você colocar o fermento na sua massa, tá? Fermento esse, aqui tá aparecendo a marca, mas eu não estou fazendo comercial dela, mas é o fermento químico, tá? Tá aqui, fermento químico em pó. Você não tem que usar fermento de pão, Fleischmann, aquelas coisas, não, é fermento em pó. É o pó royal que a gente fala, mas tem outras marcas também, tá legal? Mas é esse fermento que vocês vão usar para todas essas receitas, tá legal? Beleza. Outra coisa dos ingredientes, os ovos, tá? Quando vai fazer qualquer receita com ovos, a gente não sabe a procedência, a gente não sabe se o ovo tá bom, se tá ruim. Como tá calor, nesse momento, por exemplo, você não sabe se o ovo tá estragado.
né? Então vamos supor, a receita pede 3 ovos, você tem que quebrar um de cada vez. Mas direto no liquidificador, direto na onde está a receita? Não. Pega um potinho, quebra um ovo, vê como ele está, cheira e coloca no liquidificador. Segundo, terceiro, um de cada vez, tá? Gente, acreditem, para fazer um pão de ló, por exemplo, você usa no mínimo 5 ovos. Eu já quis fazer assim, testei 4, no quinto estava estragado. O que aconteceu? Perdi a receita inteira. Então, é um momento mais chatinho, mas façam isso que vocês vão ver que é uma segurança muito importante para não estragar a sua receita, tá bom? Legal. Uma coisa imprescindível, falando em ingrediente ainda, fermento. Para qualquer receita que você for fazer de bolo, de torta, que vai esse fermento químico, ele tem que entrar por último na receita. Professor, mas eu já vi muitas receitas que o fermento vai junto e bate tudo junto. Tudo bem, pode dar certo, mas é um risco. Se você colocar, por exemplo, no liquidificador e bater bastante o fermento lá, ele vai perder todas as propriedades dele, ele não vai funcionar. Por quê? Esse é diferente do fermento de pão, que é aquele fermento que você coloca na massa e deixa ele crescer em temperatura ambiente. Vocês vão aprender isso ainda. Esse aqui ele só age no forno, em temperatura alta. Então se você bater demais, ele perde a funcionalidade dele. Então é sempre por último. Vocês vão ver nas receitas, eu sempre vou estar lembrando isso. Essa é uma das dicas mais importantes, tá, gente? Fez a massa, põe o fermento e mistura. Ou se adiciona no liquidificador e bate bem rapidinho, mas sempre por último. Legal? Forno. Vamos falar sobre os fornos que vocês têm na casa de vocês. Professor, o meu forno não é muito bom, ele é fraco, ele não esquenta direito. O que é importante do forno? Primeiramente, quando você vai fazer um bolo, é aquecer ele antes. Você está ali batendo a massa, ou você já bateu a massa e está untando a forma, você liga o forno à temperatura máxima dele e deixa ele esquentando ali. A receita pede 180 graus? Ok. Você vai lá, deixa ele esquentando no máximo. Quando você for colocar o bolo no forno, você abaixa para 180 graus. Tá? Nunca faça a receita do bolo, coloca na forma untada, coloca no forno e liga o forno. Essa é uma das grandes chances do seu bolo não dar certo, ficar embatumado. Então, essa é uma outra dica muito importante. Não deixe o forno frio, ele tem que estar sempre quente, tá? Para entrar a massa do bolo para assar. Professor, no meu forno de casa, todo bolo que eu faço dá certo. Ok, cada um conhece o seu forno. No seu dá certo? No seu funciona bem dessa forma? Legal. Mas pode ser que uma receita ou outra não dê certo. Então o garantido é forno pré-aquecido. Você sempre vai ver isso em receitas por aí na internet. Forno pré-aquecido. Guardem bem essa informação, tá bom? Para finalizar, em relação a tirar o bolo do forno, né? Então você colocou o bolo para assar. Quando você coloca o bolo para assar, você não pode ficar abrindo o forno toda hora para poder ver se ele está bom. Porque senão vai entrar uma corrente de ar fria e vai dar um choque térmico e esse bolo vai desmontar, vai cair. Você tem que deixar pelo menos 20, 25 minutos ele lá no forno quietinho, assando, tranquilo. Depois dos primeiros 25 minutos você pode começar a abrir para ver como ele está. Chegar numa cor bacana, tal. Depois dos 25 minutos, antes disso não abra o forno, tá? Beleza, passou os 25 minutos, você olhou, ainda não estava bom, chegou a 30 minutos, ficou bom o seu bolo. Você vai pegar ele, vai fazer aquele teste do garfo, né? Que você coloca o garfo, ele vai sair limpo. Feito isso, o que você faz com essa forma do bolo? Você desenforma já? Não. Não desenforme bolo quente, ele pode desmontar. Você vai perder todo um trabalho. Coloca ele para descansar em um lugar que não seja frio, tipo em cima de uma pia, não dá certo, vai dar choque térmico, você vai perder seu bolo. Em um lugar na janela, onde bate um vento frio, também não, o bolo cai também. Lugar ideal, gente, tirou do forno, coloca em cima do fogão. Deixa ali uns 10, 15 minutos o bolo descansando ali, para ele amornar. Ah, mas não dá para colocar em cima do fogão, tem panela de comida lá. Coloque em um outro lugar, em cima de uma tábua, em cima de um pano, mas em um local que não tenha corrente de ar frio, para não tomar um choque térmico, tá? Ele amornou um pouco,
você passa a faquinha na lateral se for necessário e desenforma o seu bolo, tá? Feito isso, agora eu vou jogar minha calda, minha cobertura. Se for o bolo de cenoura, que nesse caso aqui, você não pode jogar a calda quente. O seu bolo esfriou, a sua calda está super quente. Você joga, ou jogar um brigadeiro quente, por exemplo, o que vai acontecer? O bolo vai rachar todinho, tá? Espera também a calda amornar para você jogar em cima do seu bolo, tá? Mesma coisa se for o bolo de limão, por exemplo, que a calda é fria, um mousse, a cobertura é um mousse. Você não pode esperar o bolo quente e jogar um mousse em cima. O que vai acontecer? O mousse vai desmontar em cima do bolo. Vai ser o contrário da calda quente, entendeu? Gente, praticamente essas são as regras mais básicas para o bolo dar certo. Fora isso, a gente tem alguns mitos aí, né? Professor, é verdade que mulher grávida não pode mexer o bolo? Mito. Isso é lenda. Se você segue esses passos que eu falei até agora, fermento por último, forno pré-aquecido e no final colocar em um lugar que não tenha corrente de ar fria ou pia gelada, por exemplo, vai dar certo. Professor, se eu estiver mexendo o meu bolo, depois vem uma pessoa e mexer também o bolo, desanda? Também não. O bolo só vai desandar se você não fizer uma dessas regrinhas que eu falei. E outra coisa também, no momento que você adicionou o fermento, você misturou, você vai colocar na forminha para levar para o forno. Nesse momento que a massa está pronta ali com o fermento dentro, não é legal o bolo ficar muito tempo parado ali. Você colocou na forma, forno direto, pré-aquecido já. Agora, se você mexeu, misturou o fermento, aí vem uma outra pessoa e começa a mexer mais para fazer graça, aí o que vai acontecer é o fermento desandar. Porque quando você misturou ele, você deixou ali, está só preparando a forma, por exemplo, o fermento já está agindo devagar, ele está começando a agir. Aí vem uma outra pessoa e mexe, o que vai acontecer? O fermento vai desandar. Então é por isso que não dá certo. Entenderam? Então é isso, gente. Vocês vão descobrir muitas coisas aí pesquisando em receita de bolo na internet. Vai saber que isso pode, aquilo não pode. Mas o básico é essas regras que eu falei. Do forno pré-aquecido, do fermento por último e da finalização, que é colocando o bolo em algum local que não seja tão frio, né? Que não tenha corrente de ar frio. Vocês vão ver que todo o bolo de vocês vai dar certo, tá? Espero que vocês estejam mais um módulo aí com muita dedicação, muita participação. Vai ser muito bacana, vocês vão adorar, tá? E como sempre, eu estou sempre à disposição aí para tirar dúvidas, né? Pode chamar no particular, mas só cuidado com o horário, tá, gente? Pode ser que se alguém me mandar mensagem 10 horas da noite eu não responda, tá? Mas assim que possível eu respondo, tá legal? Muito obrigado. Qualquer dúvida eu estou à disposição e vamos em frente. Um abraço para todo mundo.